Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. A Câmara discute a volta da cobrança sobre a folha de pagamento das companhias do ramo de tecnologia da informação, call centers, hotelaria, comércio e alguns segmentos da indústria. Mas o assunto é polêmico. A negociação gira em torno de quais setores vão continuar com a desoneração que começou em 2011. O Câmara debate, recebe os deputados Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul, e Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina. Deputado, vou começar com o deputado Valdir Colato. Qual que é a sua visão? Qual que é o problema desse projeto? O que pode tirar a desoneração ou não? Olha, esse projeto já vem do ano passado, numa discussão muito forte, e nós temos, claro que o Brasil paga muito imposto. Nós estamos deixando de ser competitivos nesse processo, inclusive no agro, por exemplo, que nós temos o grande volume de exportação, né? Hoje nós não somos mais competitivos porque nós pagamos aí cerca de 40% de impostos. E quando você perde a competitividade, você não pode exportar, aliás, inverte o processo de exportação para importação. Já tem produtos agrícolas, por exemplo, que estão chegando no Brasil a preços mais baratos porque não tem o custo tão alto de folha de pagamento, de impostos, etc. Então, nós defendemos que o agro, ele continue com a desoneração, porque você está gerando emprego, você está diminuindo custos e, na verdade, as pessoas às vezes não entendem que você tendo mais custos, né, ou pagando mais impostos, é a empresa que vai pagar. A empresa não vai pagar imposto, quem vai pagar imposto é o consumidor. Então, na área de alimentos, que é o agro, todo o Brasil que está empregando aí muita gente, né, nós temos aí 4 milhões de pessoas empregadas direto e indireta, 500 mil pessoas nas fábricas. Se comparar com a indústria automobilística, tem em torno de 100 mil empregados no chão de fábrica. Nós temos, então, uma área muito sensível, né, na questão de emprego e na questão de alimentos, que realmente vai onerar para o consumidor. Então, nós pregamos que continue essa desoneração, que é o pagamento de 1% sobre o faturamento bruto, como é até hoje, né? E não, se você aumentar isso, com certeza nós vamos ter desempregos, calcula-se mais de 10 mil desempregos vão ocasionar, e também lá na ponta nós vamos ter problema no custo dos alimentos, que vai chegar à mesa do consumidor e vai também gerar inflação. Eu vou passar a pergunta do deputado Pepe Vargas, mas só para ficar claro, essa parte da indústria alimentícia e agro está fora do projeto do governo hoje? Está fora ou aumentando, né, o valor sobre a arrecadação, né? 1% para 2,5%, 4,5%. Então, nós entendemos que tem que ficar como está para a gente continuar tendo viabilidade das atividades. Deputado Pepe, o seu partido, o senhor, como é que vem esse projeto? Bom, a desoneração da folha, ela foi concebida como uma política anticíclica, né, lá no governo da presidenta Dilma, na medida que uma crise internacional muito forte no mundo inteiro, gerando desemprego no mundo inteiro. Então, ela foi pensada enquanto uma política de reduzir os custos sobre a mão de obra para setores intensivos em mão de obra. E assim veio aqui para a Câmara na época. Qual é que foi o problema? Aqui no Congresso Nacional foram sendo incluídos outros setores, que não necessariamente eram intensivos em mão de obra. Então, isso também criou uma distorção na proposta original. E o governo, enfim, na época, teve que acabar se rendendo à maioria estabelecida aqui dentro, que foi incluindo setores que não necessariamente deveriam ser contemplados, por serem, inclusive, setores que empregam pouco, né? E essa política, inclusive, foi muito criticada, né? Muitos dos partidos que estão na base atualmente do governo Temer foram extremamente críticos a essa proposta, dizendo que era um absurdo e coisa e tal. Só o fato de se prever a manutenção da desoneração da folha para alguns setores já demonstra que não é bem assim, né? Porque, veja bem, nós terminamos 2014, quando essa política teve vigência plena, com a menor taxa de desemprego da história do nosso país. A política anticíclica tinha um custo fiscal, é verdade, mas ela gerou a menor taxa de desemprego da história do país.
Agora o governo Temer quer reonerar alguns setores para resolver o problema que tem de caixa, porque de fato o Brasil vem tendo déficits primários muito expressivos, né? Desde que ele deixou de praticar uma política de estímulo ao investimento público, subsídios para estímulos do investimento privado, nós passamos a entrar num processo de baixo crescimento ou de recessão. E, consequentemente, a receita cai muito. E aí o governo quer recuperar um pouco da receita que perdeu. Qual é que é o problema na proposta apresentada? O problema na proposta apresentada é que ela retira setores que são intensivos em mão de obra, setores que eram, inclusive, foram os primeiros beneficiários lá atrás. Eu vou dar 2 exemplos. Setor têxtil de confecção, muita mão de obra feminina, inclusive. E um outro exemplo é o setor da indústria de imóveis, né, que eram beneficiários lá no início, estão fora da proposta, né? Em contrapartida, outros setores que não são intensivos em mão de obra estão incluídos, inclusive gerando assimetrias concorrenciais aqui dentro do Brasil, né? No caso, vou dar um exemplo também. Empresas multinacionais que se instalam aqui no Brasil para desenvolvimento de softwares para exportação, né? Eles vão ficar, obviamente, beneficiados por isso. E empresas nacionais que produzem software acabam tendo uma perda brutal, então gera assimetria. Então, a proposta do governo é uma proposta que tem muitos problemas. Nossa posição vai no sentido de tentar corrigir esses problemas e, mais uma questão, quando ela foi criada lá atrás, era para manter empregos, né? Discutiu-se muito à época que não houve nenhuma contrapartida garantida em lei para que a empresa beneficiária mantivesse os empregos. Então houve muita discussão naquele período. Como, em geral, se manteve uma política de quase pleno emprego naquele período, então, naquela época era até meio secundário discutir isso. Mas hoje em dia, quando a gente tem uma situação e com o emprego informal está aumentando, o emprego formal está caindo, as pessoas se obrigando a ir para virar microempreendedor individual porque perdem o emprego com carteira assinada, né? Ter contrapartidas na lei que digam que a empresa beneficiária da desoneração tem que ter compromissos de manutenção da empregabilidade é fundamental. Então nós também apresentamos uma emenda dizendo que a empresa, ou os setores, enfim, porque a empresa opta, ela não é obrigada a ir para esse regime. Se ela quer manter a contribuição sobre a folha, ela pode manter a contribuição sobre a folha. Se ela quiser optar por um percentual sobre faturamento, ela pode optar. Então nós estamos dizendo o seguinte, a empresa que fizer essa opção, ela tem que ter compromissos de não contribuir para o aumento da rotatividade no mercado de trabalho. Ela tem que reduzir, ela não pode ter uma rotatividade do trabalho dentro dessa empresa superior à média do próprio setor no qual ela está inserida. Então nós também fizemos essa emenda que a gente está chamando a emenda de garantia da empregabilidade. Porque se é para o Estado brasileiro deixar de arrecadar uma parte, isso tem que ficar uma parte, então fica para a empresa, mas o trabalhador não pode ser penalizado. Deputado Valdir Colato, o senhor concorda com essa proposta, deputado Pepe Vargas? Acho que o deputado Pepe tem razão em certos pontos, dizer que a questão era para empregar, mas era para desonerar. Mas, por outro lado, também você há de convir que as atividades que têm menos mão de obra, elas pagam menos impostos. Então, é natural, né, que você opte pela folha. Quando você tem um faturamento alto, você vai, né, ter o contrário. Então, é importante que a gente tenha esse equilíbrio. Mas dizer que, realmente, você envolver esse processo agora da discussão da desoneração da folha não é simplesmente uma questão trabalhista, é uma questão de mercado, uma questão de economia, é uma questão de competitividade, de produtividade das empresas para que elas possam trabalhar. É claro que se você tiver menos custo, né, de impostos, você pode empregar mais, como está acontecendo. Nós tínhamos aí mais de 10 mil empregos novos que foram criados. Então, acho que você levar em conta que não, você é obrigado a fazer isso, aquilo, é você engessar o processo de novo. Nós temos que desburocratizar. O Brasil está atolado na burocracia, nas exigências, e o empresário, o empreendedor, realmente ele precisa ter condições de trabalhar e de ter competitividade. Não é por acaso que os empresários brasileiros estão indo para o Paraguai, né? Porque lá a questão da mão de obra, dos custos da folha é menor. Você pega aí, nós temos lá nos últimos anos, o custo da mão de obra no Brasil aumentou 166%,
27% da Tailândia e 13% dos Estados Unidos. Nós estamos competindo com esse pessoal, por exemplo, no agro, onde nós exportamos frango, suínos para lá, e eles competem conosco nesse custo da mão de obra. Então, na verdade, nós temos aí que fazer esse equilíbrio para que as empresas subsistam e possam até continuar no mercado, exportando também, jogando aí produto para o mercado interno, mas é todo um processo que você tem que trabalhar. E, na verdade, nós temos que diminuir o custo do Brasil. O Brasil hoje é muito caro, o Brasil está aí tendo problemas para você ser competitivo e não tem outro jeito. Nós temos que diminuir custo, e custo é imposto, custo é outras áreas que nós temos que eliminar. Então, acho que nós mantendo esse processo, que vimos aí de uma recessão praticamente em 2016, 2017, né? Agora que começa a economia a andar, se nós realmente colocarmos oneração na folha ou nas empresas, automaticamente vai retrair a contratação de empregos e a economia também não vai andar. Então, acho que nós temos que incentivar aqueles que ainda, né, se dispõem a fazer a contratação, empreendimentos, investir, né, que é uma coisa muito difícil no Brasil hoje, um empresário estar aí ousando empreender no Brasil pelas dificuldades que tem, principalmente quando ele depende da área governamental, da burocracia que se coloca em frente deles, que atrapalha e que atrasa os empreendimentos do Brasil, e isso é custo do Brasil. Então, nós temos que realmente não dificultar, mas facilitar aqueles que ainda têm coragem, né, de enfrentar esse processo e fazer os investimentos em gerar emprego, pagar impostos, enfim, estar na atividade. Ok, deputado Valdir Conrado, deputado Pepe Vargas, vamos fazer um intervalo e voltamos já. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando com os deputados Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul, e Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina. O tema é a desoneração da folha de pagamento. Deputado Pepe, o senhor estava falando que o projeto original do governo Dilma sofreu pressões no Congresso e acabaram entrando outros setores. Agora, a negociação também é um pouco isso, vários setores pressionando, e o Congresso é sensível às pressões. Como fazer com que que critérios incluir no projeto para que sejam justos e atinjam o objetivo? Bom, isso é uma calibragem das alíquotas, não é um apelo geral aos navegantes, né? Você tem que calibrar as alíquotas. Porque o que é o princípio? Empresa que emprega pouco, usa é intensiva em tecnologia, emprega pouco, ela pode ter faturamento alto e, obviamente, ela não vai querer estabelecer uma tributação sobre o faturamento, ela vai optar por estabelecer a tributação sobre a folha, né? Essa é a questão. E empresa que emprega muito, obviamente, tem interesse em, eventualmente, pagar sobre o faturamento e não sobre a folha. Então, a calibragem dessa tributação, ela tem que ser de tal sorte que estimule, de fato, a empresa intensiva em mão de obra. Em segundo lugar, tem setores que sabe-se de antemão que não são intensivos em mão de obra. Então, esses setores não podem estar sendo setores que possam optar por tal regime de tributação. Quais deveriam ser tirados do projeto? Eu vou dar um exemplo concreto. Acho que esse setor de TI que usa a plataforma de exportação não tem sentido. Eles já têm, inclusive, o benefício de não pagar tributo sobre a exportação, então por que ainda vão poder optar por pagar menos tributação nesse sentido? Então, acho que tem coisas que, diferente do setor de TI, que produz aqui para o mercado interno, que eu acho que isso aí é uma situação diferenciada. Vou dar um exemplo, poderia citar tantos outros, mas eu queria levantar aqui uma outra questão que eu acho que é fundamental. Porque a gente está discutindo, então, custos das empresas, né? Bom, eu sou daqueles que acham que o setor produtivo pode ser desonerado num conjunto de tributos, né? Mas ele também precisa garantir direitos aos trabalhadores. Quer dizer, a redução do custo do Brasil, que é uma coisa que óbvio que quanto menor o custo para a produção brasileira, melhor, ela não pode se estabelecer apenas cortando na carne do trabalhador, que é o processo que a gente está vivendo agora com uma reforma trabalhista que, a meu ver, é profundamente regressiva nos direitos dos trabalhadores, e a gente já começa a ver problemas nesse sentido. Agora, para fazer isso, para desonerar o setor produtivo, nós temos que mudar o perfil tributário no Brasil. Porque o nosso problema é que o nosso perfil tributário ele é regressivo, ele cobra mais de quem ganha menos, e ele é fundamentalmente indireto. Ele cobra da empresa, que depois transfere para o preço do produto, quem acaba pagando é o consumidor.
Então, esse sistema está errado. Para reequilibrar isso, nós temos que cobrar mais de outros setores. Onde é que tem uma base de expansão hoje na economia mundial? Não é só na economia brasileira, é no setor financeiro, onde inclusive é mais fácil combater a sonegação, porque tudo tem registro eletrônico. Então nós temos que mudar o sistema tributário brasileiro, tem que tributar mais operações financeiras, tem que tributar mais os grandes patrimônios, tem que tributar mais os grandes rendimentos, cobrar menos imposto de renda do assalariado e da classe média, cobrar menos das empresas que produzem e geram emprego. Né? Essas questões é que nós precisamos fazer. Agora, isso é muito difícil, né? Tem muitos interesses envolvidos. Né? Várias tentativas de reforma tributária foram feitas e nenhuma conseguiu sucesso. Por exemplo, eu fiz parte ainda lá em 2007, 2008, de uma comissão especial, que quem foi o relator dessa comissão foi o deputado Sandro Mabel, que o presidente Lula tinha encaminhado uma proposta de alterações constitucionais que seria muito interessante, não resolveria todos os problemas, mas desonerava a folha, mas de um jeito diferente dessa desoneração, mas desonerava a folha, simplificava, unificava vários tributos que têm o mesmo fato gerador, a mesma base tributária, digamos assim, né? Simplificava, então reduziria a burocracia. Mas não andou. Até aprovamos na comissão especial, o plenário nunca aceitou. Mudava a legislação do ICMS, que é o principal problema que tem hoje. Né? O principal problema que tem hoje é a legislação do ICMS. É lá nos estados. Né? 27. Então, criava uma forma de tributação do ICMS no destino e não na origem. Então, isso acabaria com a guerra fiscal. Os estados todos com dificuldades financeiras e brigando entre eles para atrair investimentos e abrindo mão de tributação. Isso é uma loucura total. Né? Tudo isso estava previsto lá, mas não houve condições, porque os governos estaduais não querem abrir mão. Existe um certo conservadorismo tributário, né, que faz com que os estados não queiram fazer essas mudanças do ICMS, e nós continuamos nessa situação de um sistema tributário que é um cipoal de regras, né, que é de difícil compreensão, que facilita a sonegação, que cobra mais de quem ganha menos e cobra menos de quem ganha mais, né, simplificando. Então, esse debate, eu acho que é um debate que a sociedade brasileira cada vez mais vai ter que fazer. É possível desonerar o setor produtivo? É possível. É possível desonerar o assalariado e a classe média? É possível. Só que esta conta ela tem que ir para outro setor da sociedade, que ganha muito dinheiro. O Brasil é um país com muita desigualdade social. Muita desigualdade. Bom, nós temos aqui 5 pessoas no Brasil que detêm uma renda equivalente à renda de metade da população brasileira. Vai ver o que essas pessoas pagam de tributação comparativamente à riqueza que tem? Praticamente nada. Bom, nós vamos enfrentar esse problema ou nós vamos só ficar fazendo o discurso da carga tributária elevada? Ela é elevada para uns, ela é baixa para outros. Ela é elevada para o setor produtivo. Ela não é elevada para quem vive de rendimentos mais diversos. O Brasil é um dos poucos países do mundo que não tributa juros e dividendos. Quer dizer, o assalariado paga imposto de renda na fonte. O acionista que recebe os dividendos não paga o imposto de renda, está isento de pagar o imposto de renda sobre os dividendos. Deve ter uns 5 países no mundo, Brasil, mais meia dúzia de países pouco conhecidos que não cobram dividendos. E aqui a gente tem tido dificuldade para... Então, vamos cobrar desse pessoal que ganha muito para desonerar o setor produtivo, a classe média e os assalariados. Deputado Valdir Colato, especificamente sobre esse projeto da desoneração, como é que está a negociação para incluir a área do agronegócio? Olha, nós temos aí uma discussão na Frente Parlamentar da Agricultura e nós entendemos que não pode ser remunerada a folha do agronegócio, até porque o momento que nós vivemos é um momento muito complicado. Nós estamos aí com dificuldade nas exportações, nós temos um custo de produção muito alto, vimos de uma crise, né, essa crise das denúncias que houve no ano passado, que agora está desaguando agora no processo, na reação dos mercados internacionais. Então, nós temos aí muita dificuldade em trazer novos custos para esse setor. Até porque, hoje, quando você tem um impedimento de uma exportação, esse produto ele é internado no mercado, né, brasileiro. E não há
o consumo suficiente. Então nós temos toda uma cadeia aí que não é só a indústria, né? Você tem todos os serviços, tá? O agricultor lá que é um integrado, que produz o suíno, a ave, o leite, ele automaticamente vai sofrer as consequências e os impactos disso. Então nós entendemos que o agro, que é um setor que segura o país em pé, que está aí gerando 30% dos empregos, segura a balança comercial, né, e faz com que essa máquina da economia fique em pé, é a agricultura, é a pecuária, e nós não podemos levar mais custos, a agricultura não aguenta mais custos. Então, se você levar esse custo para a indústria, automaticamente você está levando para o agricultor, que por consequência vai levar para o consumidor. Então, nós somos contrários a essa reoneração, né? Porque entendemos que esse processo foi bom para o setor, porque conseguiu incentivar o emprego, incentivar a exportação, diminuir custo, melhorar a competitividade. E no momento desse, em que nós estamos com dificuldade até de mercado de exportação, aí a Arábia Saudita agora está anunciando que quer mudança no sistema de abate lá pelo sistema religioso deles, então vai cortar a importação de frangos, a Rússia cortou a importação de suínos, né? A Europa, que na verdade são tudo barreiras comerciais que esse pessoal usa, né, para poder ter a Tailândia, os Estados Unidos, hoje que são grandes produtores de frango, por exemplo, eles criam N problemas para você exportar, e aí nós temos uma dificuldade. Não cabe mais custos no agro hoje, porque ele tem aí uma renda, se é que tem, e as empresas mostrando os balanços agora, as maiores empresas, né, com déficit, com prejuízo nesses 2 primeiros meses, né, e também no ano passado, e ela não vai suportar esse custo. Qual é a consequência disso? Se você aumentar o custo da empresa, uma cooperativa, por exemplo, em Santa Catarina, vai gastar em torno de 50 milhões, ela terá que aportar. E quando você pega aí o resultado dessa empresa no ano é 300 milhões. Então veja quanto representa isso em todo um processo de milhares de pessoas que estão sendo empregadas, milhares de agricultores que estão aí. Então o setor realmente é contra essa remuneração, o governo tem que ter um cuidado muito especial. Aí tem essa briga de uns entram, outros saem, mas eu acho que quem está na desoneração já está de bom tamanho. Acho que não devemos mexer nisso num ano difícil em que a economia começa a andar, senão nós vamos realmente parar o processo de crescimento e aumentar o desemprego. Então, acho que o governo está aí querendo fazer o caixa, inclusive, claro, para recuperar os recursos que não conseguiu na reforma da Previdência, mas acho que esse não é a hora de nós estarmos aí onerando o setor produtivo que está segurando o Brasil. Por isso o agro se coloca contra, nós estamos trabalhando para isso, para que não entre, ao menos fique esse ano, até que realmente se solidifique a economia, para que no ano que vem, talvez, você possa rediscutir esse assunto. Deputados, passou rápido, mas acabou. Câmara Debate termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Eu sou Mariana Pchit, que conversei com os deputados Pepe Vargas, do PT Gaúcho, e Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, sobre a desoneração da folha de pagamento. Você pode rever esta e outras edições na nossa página na internet ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Tchau.